o presidente do Corinthians, Augusto Melo, explicou a relação dele com o empresário Igor Carvalho Zevbrucker, empresário amigo pessoal do presidente do Corinthians, que emprestou 9 milhões de reais ao clube para concretizar as contratações do lateral direito Mateuzinho e do meio-campista Rodrigo Garro. O presidente do Corinthians deu entrevista, essa informação a gente ficou sabendo porque durante a semana o diretor financeiro do Coringão, o Pedro Silveira, forneceu essa informação do empréstimo a membros do Conselho de Orientação do Corinthians, o CORE, na última semana. Inicialmente havia afirmado que o valor era de 14 milhões, mas o Augusto afirmou que são 9 milhões de reais. E nós temos aqui as aspas do presidente do Corinthians, Augusto Melo, sobre essa relação dele com esse amigo, com esse empresário que emprestou esse dinheiro para o Corinthians concretizar as transferências de Rodrigo Garro e Mateuzinho na janela de transferências. Abre aspas para o presidente do Corinthians, Augusto Melo. Igor é um grande amigo meu, que na hora que eu precisei, o Corinthians não tinha R$1 para pagar salário quando eu assumi. A gente tinha necessidade de contratar jogadores. Assinava multas altas, porque o Corinthians não tinha credibilidade, diferente de hoje. O Corinthians precisava pagar o Mateuzinho e ele, o Igor, acabou emprestando 4 milhões de reais, assim como socorria em outras, federação. Em seguida, teve o problema do Garro. Para comprar o jogador, tinha de assinar uma multa de 50% de um dia para o outro. Vencia 4 milhões de reais. Se não pagasse, teria que pagar 50% de multa, 6 milhões de reais. Ele me emprestou mais 5 milhões de reais. Pagamos com o menor juro de todos. Ele não tem vínculo com o Corinthians. Nos emprestou e nos ajudou para sanar as nossas contas. O Augusto Melo também garantiu que o empresário não possui qualquer valor percentual nos direitos dos atletas do clube. Então, o esclarecimento do presidente do Corinthians, o Augusto Melo, sobre essa situação. Mas é impressionante, né, Vanderlei? Como no Corinthians todo dia sai uma informação. Pedro, pelo que você acabou de dizer, eu não acho que é... Atenção, pelo que você acabou de dizer, pela informação que está sendo divulgada, nesses termos, eu não acho que é motivo de crítica. Que o Corinthians estava numa grande pindaíba, todo mundo sabe, financeira. E o Corinthians não tinha, e parece que não tem, dinheiro em caixa, já que tem contas bloqueadas. Essas são as informações. Também é uma informação que ninguém está desmentindo. Desesperada, a administração recorreu ao empréstimo de um amigo para poder solucionar isso que o Pedro falou, Mateuzinho, o Garro, tá certo? E quem emprestou com o menor, em cima do que está sendo dito. Amanhã pode surgir um desmentido, eu estou deixando esse atalho. O menor juros do mercado, por emergência. Né? Uma atitude desesperada do presidente de plantão. Eu não vejo nada a ser criticado aí. Né? Só quero lembrar que outros clubes já tiveram amigos emprestando e recebendo, claro, de volta. Outros clubes tiveram presidentes financeiramente muito tranquilos e estáveis, emprestando por juros quase inexistentes, receberam por isso de volta. Esse desespero não deveria acontecer. Os clubes deveriam caminhar bem com as próprias pernas e ter recursos próprios. Mas acontecendo e tendo alguém que se dispõe a ajudar, sem levar vantagem, inclusive 100% pelo que você falou, sem nenhum percentual nesses jogadores citados, talvez, se eu fosse presidente de um clube, se o Nogueira Lopes precisasse, eu pediria emprestado ao Flávio Prado, que é meu amigo. E ele me emprestaria. Sim. E eu faria um compromisso de devolver o dinheiro para ele, porque ele me emprestou no momento mais difícil. Esse é o cenário. Agora, se tiver alguma coisa atrás disso, a gente vai saber depois. Eu não estou vendo nada errado nisso. Realmente eu também acho que não é assim aquele motivo para crítica. Acho talvez até que o Augusto Melo, o pessoal da administração do Corinthians, talvez não tenha falado sobre isso, não tenha, não sei, dado alguma... Tenha demorado para explicar. Demorado para explicar, exatamente. Até talvez para não expor o rapaz, né, que a gente sabe, né, dá essa informação e todo mundo começa a correr atrás para saber quem é e tudo, né. Pedir algum também. Também. Se emprestou para ele, eu também quero. Joga para mim também um pouquinho. Joga aí para mim um pouquinho também, é verdade. Mas é isso, né? Se de repente, eu talvez tivesse falado pro torcedor do Corinthians, prestado esse esclarecimento antes, na hora que sai a informação, não tem aquele estranhamento, né? Mas como sai assim,
Aí todo mundo fica, ó lá, de novo, o Corinthians precisou de um empréstimo, mas que empréstimo é esse? Quem que é esse empresário? Quem emprestou? Agora, essa pessoa é dona dos jogadores. A primeira coisa. Então, é isso. Dona dos jogadores. Levanta tudo isso. Mas aí, pelo que você falou na apresentação do assunto, a pessoa emprestou com um amigo e não tem nenhum envolvimento com o Corinthians, nem com os jogadores citados. É notícia. Se daqui a pouco mudar, a gente vem e corrige. Pelo que vocês disseram, foi o diretor financeiro que divulgou isso aí. Isso, não é reunião. Que explicou. Então estava no balanço, estava registrado tudo. Não foi nada por baixo do pano. Não é isso? Isso. E esse processo foi mais ou menos o que o Paulo Nobre fez no Palmeiras quando ele chegou. Perfeito. Com a diferença que o Paulo Nobre era o presidente. O Augusto Melo não tem o poder financeiro do A Paulo Leila Nobre. também não emprestou? Não sei. Leila, o Pedro respira Palmeiras. A Leila emprestou e depois teve que, por decisão da Receita, isso, teve que fazer uma É isso correção. mesmo. Ela estava até comprando jogador. O Palmeiras basicamente quitou. Pelo que eu fiquei sabendo de informação, tudo certo. menos de 15 milhões ainda. Tá tudo quitado do Paulo Era Nobre. quase 100 milhões. O Paulo Nobre, ele colocou. Jogador. O Paulo Nobre, ele pediu empréstimo no nome dele, colocou no Palmeiras e o Palmeiras pagou rapidamente. Mas é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que o Paulo Nobre era o presidente e o Augusto não é. Mas eu acho que saiu do próprio diretor financeiro. Eu acho que a questão... Não deveria ser assim. Clubes desse porte não deveriam prestar caminhar com as coisas, próprias pernas. mas também não é coisa do Augusto Melo. Quem está soltando, quem está criando todo esse bochicho, tem mais responsabilidade do que quem está devendo, porque isso é dívida anterior. Você viu que ele falou logo na chegada, as primeiras contratações e tal. Então, né, a culpa não é dele. Não estou dizendo que seja a administração dele seja dos sonhos, mas isso aí, ele tá resolvendo bucha dos outros. Ele tinha que pagar e, se foi dessa forma, como disse o Vanderlei, se foi dessa forma, ok. É errado por ser o Corinthians. Sabe quem não pagou a dispensa de treinador que gerou todo esse bochicho? Quem? Glorioso do Barcelona. O que você tinha? Não recebeu até agora e aí dá a maior confusão do mundo. O outro é o Cádiz já pagou, o Barcelona ainda não. Nossa. Maravilha. O Barcelona também teve problema, né, de fair play, né? De roubo, né? E roubo também. Jogadores, entre eles o Messi, né? Porque foi reajustando salários, um elenco muito vitorioso. Teve roubo, meu. Foi Teve contratando sacanagem. jogadores, O presidente foi preso e tal, foi roubadeira. Sim. O roubo, ele, em algum momento, ele aparece. O Corinthians, agora fazendo o balanço das janelas de transferência. Vai lá, Zé. Deixa eu só falar uma coisinha aí sobre essa questão do dinheiro. Eu acho que a chave de tudo, o segredo de tudo, é você dar publicidade, né, ao que você faz. Tem coisa que não pode tornar público, mas no conselho. Sei lá, para os diretores, para os sócios, você tem. E de preferência da publicidade mesmo, para o torcedor mesmo. O que não der para dar publicidade para o torcedor, nem faz. Acho que é o segredo de tudo. Quando a gente citou aqui, Paulo Nobre, o Palmeiras ia fazer empréstimo naquele tempo, não tinha a vida saudável que tem hoje, ia no banco pegar dinheiro a 20% de juros. Paulo Nobre, mas se eu fizer no meu nome, para você 3%, você está nadando em dinheiro, aí ele fazia no nome dele, para ajudar o Palmeiras. Benefício do clube. E recebeu tudo. E no caso da Leila, o Palmeiras ia fazer uma contratação, ela como patrocinadora ajudava na contratação, depois descobriu que não podia, né? Aí virou Receita Federal. Aí virou como empréstimo e o Palmeiras já pagou também. E já pagou também. Tá perfeito. Ou seja, se você dá publicidade ao que você faz, não tem esse bochicho todo, porque todo mundo tá sabendo. Se não pode, já fala na hora. Aí tem lá, sei lá, deve ter na direção lá, alguém que fiscaliza e que diz se pode ou não pode, né? Até o peso da cobrança. Por que o time, então não é o Corinthians, vale para qualquer um, por que o time é uma droga, não ganha, por que não contrata? Se o Cartola deixar isso muito claro para a torcida, parte da torcida vai compreender, eu sei que não toda, mas parte da torcida vai compreender. Olha, atenção, gente, eu tenho R$5 no caixa. E por isso que eu não estou contratando. Olha, tá aqui. O clube não é meu, o clube pertence aos sócios, eu tenho conselho, eu não sou dono, mas eu tenho que mostrar para vocês, eu tenho isso no caixa. E tem cobrador aqui batendo na porta. Essa é a verdade. O presidente do Corinthians não fez isso. Desde o primeiro momento, aqui pelo menos do programa, nós temos, alguns dos meus companheiros também, tem cobrado isso. Puxa vida, faz um balanço mensal. Você usa a TV Corinthians, que é um órgão do clube, competente. E depois, quem quiser, use. Olha, atenção, primeiro mês, eu paguei a conta essa, que estavam todas engavetadas, atrasadas. Então, eu estou fazendo diferente do que era feito no passado. Agora, não fez isso, passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e não fez, nós estamos já quase acabando o ano, não fez. Então, as críticas que ele recebe, a imensa maioria são críticas justas.
Porque ele foi eleito para não fazer mesmice. E se não informa corretamente ou com transparência, ele está fazendo mesmice, que levou o Corinthians a esse buraco financeiro. A dívida do Corinthians não foi construída nos últimos 8 meses. Ele aumentou a dívida. Não teve competência para diminuí-la. É verdade, ele e a gestão. Mas o volume, o pacotão, não foi construído esse pacotão nos últimos 8 meses. Então, só reforçando o que o Zé Manuel acabou de dizer, que é o fato de não deixar isso claro. Ah, mas seja qual for a explicação, não vai convencer. Mas alguns serão convencidos. É isso. Ano, hein? O Corinthians que encerrou essa janela com 7 contratações. O goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho, os volantes Alex Santana, José Martínez, Charles e os atacantes Thales Magno e Héctor Hernandes. As contratações do Corinthians nesse mercado da bola. O Héctor Hernandes, infelizmente, acabou lesionando a coxa no jogo agora mais recente contra o Flamengo, mas o Martínez... Deu pra gente ver ele jogar mais, né? Teve mais amostragem. Gostei do Martínez. Já chegou jogando. E tá aí. Esse é o balanço aqui do Corinthians, que tentou também Arthur Cabral, tentou Gonzalo Plata, que foi pro Flamengo, mas não obteve sucesso, né? Vários jogadores foram ventilados, foram especulados no timão. Mas qual que é a avaliação dessa janela de transferências do Corinthians, José Manuel? É o que temos para hoje. Não é ideal, mas ele fez alguns acertos. Ele conseguiu acertar no André Ramalho para o sistema defensivo, né? E aliás demonstrou bem, né, a diferença de nível, como é que estava o nível da defesa do Corinthians, que ele chegou e jogou, principalmente causou um impacto muito grande ao chegar. O Alex Santana, pena que se machucou, porque chegou. Se o Martínez está causando uma boa impressão, eu acho que é mais pelo espírito guerreiro dele, é um jogador viril ali e tal. O Alex Santana, ele é um jogador que encaixou direitinho no meio campo do Corinthians. Lamentavelmente, ele sofreu uma contusão e não pode ser utilizado. E o ex-vascaíno ali, o Magno, que está fazendo gol, também chegou, se adaptou bem, né? Nessa fase terrível do Yuri Alberto. Parece que é o cara que chega para assumir essa responsabilidade de fazer os gols decisivos que o Corinthians precisa. Nessas 3 contratações, principalmente, eu acho que o Corinthians acertou, mandou bem. É difícil, com pouco dinheiro, você fazer uma janela perfeita, né? E ele precisava também até de volume. Agora, quando você vê a escalação do Corinthians hoje, pós-janela, e aí se você... As escalações anteriores também, você vê que realmente o treinador está utilizando esses jogadores na tentativa aí. E o Corinthians, apesar dos resultados não virem, tá essa impressão, a última é que fica, venceu o Flamengo. Então, opa, que beleza. E de fato foi um resultado decisivo, muito importante, né? Aos poucos, a impressão é que o Corinthians vai melhorando. A grande questão última era colocar a bola na rede. Não estava conseguindo marcar os gols que precisava. Até criava, mas não fazia gol. Não é o que o Corinthians precisa. Mas o Corinthians não está na situação, como o Botafogo que foi lá, o Alex Telles ficou livre no mercado, sei lá, domingo, sábado. Segunda-feira ele foi e trouxe o cara, tá livre. Precisa no lateral direito, vai dar pros Vitinho, paga uma bala no menino lá no futebol inglês, né? Com dinheiro. E traz, e paga, e gasta 400 mil. Não é o caso do Corinthians, o Vanderlei falou. Deve, nossa, e Deus sabe quanto. Necessidade de contratação para tentar fugir do rebaixamento havia, é verdade. Eu acho que ele acertou em algumas contratações que foram fundamentais pro clube. Não foi a janela ideal. Vem muita gente aí que você não sabe se acrescenta ou não, né? Esse centroavante aí, o Hernandes, vai ser melhor que o menino Giovani? Eu tenho sérias dúvidas, né? Eu tenho sérias dúvidas em relação a isso. Mas o Magno chegou bem, o Alex Santana foi uma boa contratação, o Martínez parece também estar muito cedo ainda, e o André. O Garro, eu já estou considerando o Garro como do começo do ano. Né? O Garro é melhor. Estou me atendo assim às contratações do meio de ano. Isso. É claro que o Garro é o principal jogador do time. Contratação boa é aquela que dá certo. Né? Goleiro. O Hugo que veio para suprir uma emergência. Eu estava esquecendo. Não, então já aumenta para 4. Ou seja, dá para dizer que foi uma boa janela. Não, porque não tinha goleiro. Né? Colocaram o menino lá, o Donelli, né? Uma grande gelada. Não comprometeu, hein? Não comprometeu e colocaram o menino na maior gelada lá. Saiu o Cássio e entra o Donelli. E o time apertadíssimo. Né? Acho que fez bem continuar com o garoto lá, renovar, e ele terá o momento dele. E trouxeram aí, surpreendentemente, né? Ninguém esperava. Ninguém contratou o Hugo Souza, Hugo Neneca. Mas, poxa, ele estava no Flamengo. Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, Thales Magno, o Martínez e o Hernandes. Não,
dessa janela. E para muita gente, eu acho que é correto até essa observação, muitos flamenguistas, entendendo que o Flamengo fez um preço de ocasião, barato demais pelo goleiro, porque ele mostrou eficiência. Se fosse aquele goleiro que, na cabeça de quem dispensou, entendia que não tinha grande futuro, o preço estava ótimo. Só que chegou, entre aspas, tá bem, por esse preço, o cara começou a jogar, logo no primeiro jogo, começou a fazer defesas importantes. Tem feito defesas importantes. Não tem decepcionado. Tá mostrando, eu digo, personalidade. Quando a gente pagou até a multa pro jogo contra o Flamengo, né? Porque justificava. Então, agora, esse foi um negócio bom, deu certo. Entre aspas, atenção, vou falar entre aspas. Entre aspas, foi baratinho o Palmeiras comprando o Rios. Hoje, o goleiro do Corinthians, que está na zona do rebaixamento, está pendurado, está apertado, pode ser rebaixado se não criar juízo. Hoje, o preço dele já é maior, em termos de valor, do que o Corinthians pagou, ou não? Sim, está valorizado. Então essa contratação, né, Pedro? Foi boa. Então, torcedor do Timão, o que achou das palavras do Augusto Melo? E sobre a janela de transferência, você acha que o Corinthians fez boas contratações? Deixe nos comentários que estarei lendo um por um. Até o próximo vídeo!